E a todos os irmãos que estão em casa nos assistindo também, os saúdo com a paz do Senhor. Vamos se colocar de pé, fazer uma oração. Estaremos dando início a essa aula, hoje a lição de número 10. Oremos. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa, Pai, neste domingo. Abençoa, Pai querido, os Teus filhos que aqui estão, aqueles que estão a caminho da Tua casa, Senhor. Dê um culto, ó Pai querido, de escola bíblica abençoado, Senhor, na Tua presença, Pai. Abençoa o nosso professor nessa manhã, enchendo, ó Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa usá-lo, Pai, poderosamente para transmitir essa aula aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã, nós estaremos aprendendo sobre a intercessão pelos Efésios. Nós estaremos vendo sobre o poder da oração intercessora. Qual o poder que tem de nós orarmos uns pelos outros. E o texto áudio dessa lição, ela se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. O qual diz, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E a verdade prática, ela diz assim, devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. E a leitura bíblica em classe, em Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21, o qual diz assim, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer a Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, seja, segundo o poder em que nós opera, a esse glória na igreja por Cristo em todas as gerações para o sempre. Amém. E o objetivo geral nessa manhã é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e no crescimento espiritual da igreja. E em virtude disso eu convido nosso professor, Patrick, o diácono Patrick, ele vai estar transmitindo essa aula aos nossos corações. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Como o pastor já disse, nós estamos hoje falando sobre a intercessão pelos Efésios, que foi uma oração que Paulo teve pela igreja de Efésios. E antes de começar com a introdução, gostaria de ler um comentário que está aqui para o professor, mas eu achei interessante em partilhar com os irmãos todos. A lição que estudaremos nesta semana fala sobre o valor da oração intercessora. Nela veremos o quanto o apóstolo apresentava a Deus a igreja que ele amava. Ele nos mostra que a oração intercessora está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca. As dificuldades deles tomam o nosso coração e assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas àquele que tudo pode. Então, na confiança de que Ele pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, esperamos a resposta das demandas dos nossos queridos irmãos. Amém. E isso já é algo super interessante, que nós aqui vemos o resumo daquilo que vamos falar hoje. Primeiro, a missão, claro, como igreja, que nós devemos orar uns pelos outros, e praticamente é um bocadinho também daquilo que falámos na sexta-feira, e também crendo que Deus tem todo o poder de também ouvir as nossas orações e fazer muito mais do que aquilo que nós estamos pedindo. Mas então vamos começar com a introdução.
Tenho que mudar aqui. Pronto. Assim podem acompanhar-me. Introdução. Após revelar o mistério oculto a todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Ponto 1. Corroborados com o poder do Espírito. E já para explicar, corroborados é cheios ou revistos constantemente. Ok? O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Ponto 1. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiando nas riquezas de sua glória a Deus. De Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, que lemos antes no capítulo 1, cheio de abundantes riquezas de sua glória, que lemos no capítulo 2 e no 3, o que significa que Ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Amém? Então a primeira coisa que nós devemos perceber é que Paulo estava dizendo na sua oração que Deus tem toda a riqueza e tem toda a glória. Ele tem tudo em suas mãos. Ok? E isso temos que perceber, que Deus não é só o Deus das riquezas, nem é só o Deus a quem pertence a glória. Ele tem tudo, ok? A Ele pertence toda a honra, toda a glória, e Ele tem todas as bênçãos, todas as riquezas que nos pode dar, ok? Segundo ponto, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada, isso quer dizer cheia, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. E vamos ler 1 Coríntios 2, 12 a 16. Amém? 1 Coríntios 2, 12 a 16, que diz o seguinte: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Então aqui podemos ver claramente que, primeiro, o Espírito de Deus é gratuito, é uma oferta gratuita para nós, e tornando-nos crentes, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos oferece o seu Espírito, e já não temos o Espírito do mundo, ok? Temos o Espírito de Deus que vive em nós. E então Ele é que nos dá as palavras de sabedorias espirituais, não palavras de sabedoria humana, que é isso que podemos ver aqui, ok? E isso nos faz que nós possamos discernir, isso quer dizer que nós possamos diferenciar aquilo que o mundo tem daquilo que Deus tem. Nós podemos ver a diferença entre aquilo que Deus nos pode dar e entre aquilo que o mundo nos pode oferecer. Nós podemos ver as mentiras e reconhecer as mentiras do mundo, porque Deus nos deu o seu Espírito para compreender aquilo que está à nossa volta. E mesmo que pareça que
o mundo nos trata por loucos, que aqui a palavra até diz, porque lhe parece loucura. O mundo não vai perceber porque é que nós sabemos certas coisas. O mundo não vai perceber porque é que nós temos paz em meio das dificuldades. Isso é tudo obra do Espírito em nossas vidas. O ponto 3. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katiokein, significa habitação permanente em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode substituir as forças do mal. E aqui acho interessante, já é a segunda vez que o comentarista afirma que a oração de Paulo não era por falta de alguma coisa que existisse na igreja. Simplesmente era o pedido que o Espírito e que Cristo habitasse na igreja constantemente. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos o risco, ou corremos o risco de perder a presença de Deus na igreja. Nós corremos o risco de Cristo habitar na igreja. Como? Quando começamos a usar a nossa sabedoria, quando começamos a usar as nossas maneiras, quando começamos a fazer as coisas só por fazer. Quando começamos a ver a igreja como uma associação. Praticamente é isso. Se nós nos encontramos aqui simplesmente por nos encontrar, não nos faz uma igreja. Só porque aqui estão pessoas juntas não quer dizer que isto é uma igreja, mesmo que seja um edifício que foi declarado como igreja, que foi consagrado para isso. Mas isso não é a igreja. A igreja somos nós. A igreja somos nós quando o Espírito de Deus vive em nós e quando nós temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E é isso que a oração, a intercessão de Paulo foi para com Efésios. Não é que Efésios não tinha o Espírito, não é que Efésios não tinha Cristo em eles. Era para eles não perderem o foco disso. Que não perdessem o poder no Espírito e que não perdessem, não deixassem que Cristo não habitasse em eles. Okay? Isso é que é o importante desta parte. Vamos ler Mateus 16, 18. Se alguém quiser ler, só vai ter que vir buscar aqui o microfone para todos ouvirem. Queres ler? Pronto. É só o 18, sim. Pois eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Obrigado. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Okay? Já falámos sobre esse tema ainda há pouco tempo. Quem esteve aqui há alguns dias, acho que foi há 2 semanas que o pastor André pregou sobre isso, sobre a rocha, e também citou esta parte. Claro que nós sabemos que Pedro não é o fundamento da igreja, Pedro é só uma pedrinha, comparado com a rocha, que é Jesus. Por isso, o que é que Jesus nos quer dizer? É que se nós habitarmos nele, se nós temos o nosso fundamento nele, então as portas do inferno, o inferno não pode prevalecer contra nós. Então temos que ter, primeiramente, crer em Jesus e também ter fé que Jesus está connosco e todos os males que possam vir podem ser impedidos por ele, se for a sua vontade. Ok? Vamos então ao segundo capítulo. Arraigados e fundados em amor. Arraigados, outra palavra que se calhar nem todos conhecem, quer dizer que temos raiz em algo, ok? O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Primeiro ponto.
amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova da filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado, isso quer dizer fundado e alicerçado no amor. Amém? Eu creio que quando falamos do amor é muito óbvio que isso deve ser uma das características mais notáveis em nós como crentes e em nós como igreja. Porque Jesus mesmo nos disse que amai o Pai, amai a vós e amai ao vosso próximo. Okay? E amai o vosso próximo como a vocês mesmos. Mas vamos ler esse texto já em Mateus 22:40 para não estar a citar mal o versículo. Acho que é aqui. Isso. 22 do 37 ao 40, para lermos completo. Mateus 22, 37 ao 40. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Estas duas leis são a essência de todas as leis que nós podemos cumprir. Nós podemos ser muito boas pessoas, se não fizermos aquilo que fazemos por amor, nada vale. Se não fizermos em amor a Deus, que aqui Jesus é muito claro dizendo que devemos amar a Deus de todo o coração, devemos amar a Deus de toda a alma e de todo o pensamento. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos e tudo que é o nosso ser deve ser em amor, em louvor, em adoração a Deus, ok? E devemos de fazer em amor. E se fizermos isso, por consequência, vamos poder amar o nosso próximo assim como nós amamos a nós mesmos. Porque Deus nos amou primeiro. Ele nos ama, então nós temos amor para compartilhar. E não devemos ser egoístas e só pensar: esse amor é para mim. Jesus morreu naquela cruz por mim. Claro que Ele morreu por mim. E se nós aceitarmos Jesus porque Ele morreu por mim na cruz, vamos nós para o céu. E o que é com o nosso vizinho? O que é com os nossos amigos? Vou parar, já estou aqui. O que é com os nossos amigos, com as pessoas que estão ao nosso redor? Será que elas também não merecem esse amor? Será que eles não têm que ver o amor de Jesus em nós primeiro? E é isso que Paulo aqui estava na sua oração a pedir à igreja de Efésios, é que eles tenham a virtude, uma das virtudes mais importantes do cristão, que é o amor. Amém? Segundo ponto, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos com uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem amor, que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Amém? Aqui Paulo, claro, afirma que nosso fundamento deve ser o amor. É praticamente aquilo que eu também já tinha dito antes. Mas é importante, eu creio que cada um de nós que cuida de plantas, alguns mais, alguns menos, eu não cuido muito porque elas costumam morrer em minhas mãos, que eu esqueço-me sempre de regá-las. Mas aqueles que têm plantas
principalmente as irmãs entre nós, ou aqueles que vão lá para fora e veem umas árvores, ou às vezes veem aquelas imagens de árvores que já têm miles de anos e veem aquelas raízes grossas, aquelas raízes extensas que precisam de buscar os minerais, que precisam buscar água, sustento para aquela árvore crescer. É isso que Paulo nos pede, que nós sejamos uma igreja que está arraigada e fundada em amor. Isso quer dizer que nossas raízes têm que ser extensas. Nós não podemos ter uma raiz pequena, porque quando começamos a crescer, nós vamos cair. Se o nosso amor é pequenino, quando nós começamos a crescer, nós não vamos conseguir espalhar esse amor, nós não vamos conseguir sustentar desse amor. Porquê? Assim como uma planta. No início a raiz é pequena, porque ela é pequena. Mas quando começa a crescer, e muitos de vocês se olhar já viram isso ou fizeram isso, quando uma planta começa a crescer, o que é que fazem em casa? Quando tem uma planta em casa, compram num vaso pequeno, começa a trocar para um vaso mais grande. Não é porque a planta está a crescer e o vaso é muito pequeno. Não, é porque a raiz dentro do vaso começa a ficar com mais espaço. O que é que acontece se nós deixarmos a planta dentro desse vaso pequeno? A raiz não cresce, a planta morre. Se nós não temos o nosso fundamento em Cristo, se nós não temos as nossas raízes em Cristo e não resplandecemos o amor que Ele nos dá, nós não podemos alcançar ninguém, porque nós ficamos sufocados, porque as nossas raízes estão sufocadas. Se nós não buscarmos mais de Deus, nós não podemos dar mais de Deus. Se nós não buscarmos mais do amor de Deus, nós não podemos entregar mais amor de Deus, porque não temos em nós. Amém? Por isso é importante nós deixarmos espaço para as raízes crescer. Por isso é que é importante que tenhamos um fundamento sólido. O fundamento da casa, claro que é feito uma vez. Mas se for um fundamento mal feito, a casa pode cair rapidamente. Se for um fundamento bem feito, nós vemos aqui casas, aqui na Alemanha, que têm mais de 100 anos. Ainda estão aí e às vezes melhores do que aquelas que foram feitas há 10 anos atrás. Porquê? Porque sabiam que precisavam de um bom fundamento. Amém? Isso é importante. A segunda coisa é, claro que Paulo aqui diz que o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Mas antes disso, que foi o que lemos no versículo 18, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Ele fala destas 4 características e eu acho super interessante que ele pensou em tudo. Não é uma construção tridimensional, ele pensa em tudo. Tem que ter a largura certa, tem que ter o comprimento certo, tem que ter a profundidade certa e tem que ter a altura certa. Nós, quando estamos nos construindo, quando estamos crescendo em Cristo, nós temos que estar crescendo em todas as direções. Nós não podemos focar-nos só... Claro que cada um vai ter o seu departamento e claro que cada um tem mais talento para certas coisas que outras, porque isso também são os dons que Deus reparte e Ele reparte como quer. Mas nós devemos de ter, por exemplo, falando em pessoas que queremos alcançar, será que o nosso foco só pode ser os angolanos? Será que o nosso foco só pode ser os portugueses? Se o nosso foco, como igreja de língua portuguesa, há quase 30 anos atrás, fosse só os portugueses, como foi o início, será que hoje tínhamos aqui povo angolano e povo brasileiro? Será que se o nosso foco fosse só o idioma português, será que tínhamos aqui a irmã Morena de língua espanhola? Será que se o nosso foco fosse só as pessoas que falam português, tínhamos aqui os esposos, as esposas que só falam alemão? Não, porque estaríamos discriminando. Então o nosso amor tem que ir para todos os lados, tem que ser direcionado em todas as direções. Amém? Terceiro ponto, porque hoje começamos um pouco tarde e o tempo corre. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Isso é super
importante. Se nós não buscarmos a Cristo, nós não podemos compartilhar Cristo. Nós não podemos partilhar aquilo que Cristo tem colocado em nós. Porque cada um, e eu creio que cada um... pronto, vamos fazer uma explicação fácil. Eu posso falar de famílias super facilmente. Até posso falar de casais sem problema. Na teoria é tudo muito fácil. Poder dizer que um casal foi feito para se amar e que no casamento declaram isso, que a morte os separa, e é muito bonito, e se cada um pensar no próximo, vão se amar a vida inteira. Mas eu não estou casado. É muito fácil eu falar isso sem ter experiência. E é isso que nós podemos aprender aqui. Se nós não temos experiências com Deus, se nós não buscamos a Cristo, de que é que nós vamos falar? Da teoria? Podemos falar da teoria que Deus é amor. Mas se nós não sabemos que Deus é amor, porque não sentimos que Deus é amor, só fica uma teoria. Ninguém vê em nós que há alguma diferença porque nós queremos verdadeiramente que Deus é amor. E é isso que é super importante. E Paulo diz que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Que nós sejamos cheios daquilo que Deus quer para nós. Que nós sejamos cheios de compreender o que Deus verdadeiramente é. E não só na teoria, mas ter uma vida cheia de experiências com Deus. Amém? Vamos então, sei que já é o 3º capítulo. Desculpem. Vamos ler primeiro a João 4, 10 e 11, porque senão... 1 João 4, 10 e 11. Não sei se há algum voluntário que quer ler. Uma voluntária. Podes vir cá à frente. Sim. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe... Estás em João. 1 de João. 1 de João. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém? Amém? E aqui, pode estar, mãe. Aqui praticamente está aqui praticamente está então a confirmação. Se Deus nos amou primeiro, então nós também devemos amar aos outros, ok? Não há essa justificação de ser crente sozinho, não funciona, porque Deus nos fez para amar os outros. Porque, claro, primeiramente Ele nos fez para louvar a Ele, mas se Ele nos entregou esse amor, nós também temos a missão de compartilhar esse amor, ok? Vamos então ao capítulo 3. Terceiro, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa ou ousada intercessão em favor da Igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas, primeiro ponto. A concluir a ousada oração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam.
Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Próxima página. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e as suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. E vamos ler 1 Coríntios 2:9. Primeira Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? É interessante, eu não sei se os irmãos já repararam, mas tudo está em volta do amor, ok? Porque Deus nos ama, Ele tem o desejo de nos ouvir falar com Ele. Ele tem o desejo que nós oremos, porque Ele nos ama. Ele tem esse desejo de ter intimidade entre pai e filho. Se Deus é nosso Pai, Deus Pai, né? Então nós também devemos nos comportar como filhos. E quem aqui é... Pronto, eu sou filho, não sou pai, mas quem aqui que são pais, tem sempre esse desejo de saber o que é que os filhos andam a fazer. Não? Então, nós como filhos, às vezes mal educados, não gostamos de falar com os nossos pais. Nós como filhos cristãos, não gostamos de falar com o nosso pai. Não é que nós não oremos, mas às vezes estamos-lhe a contar aquilo que ele já sabe e não estamos a falar daquilo que ele verdadeiramente quer saber. E não é que Deus não sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir nós declararmos aquilo que está em nosso coração. Ele quer que nós declaramos aquilo que estamos a passar. E sabe também porquê? Porque Deus, primeiramente, Ele quer ouvir da nossa boca, mas Ele também quer que o inimigo ouça que nós estamos a orar para Ele. Porque se nós estamos calados, se calhar com medo daquilo que está a passar, se calhar com furor, algo no nosso coração nos possa impedir até de orar. Ele sabe que está em nós, mas o inimigo não sabe. E o inimigo pode até pensar, este já foi, este já é meu. Porquê? Porque nós não temos intimidade com Deus. Por isso é importante nós orarmos para o nosso Pai, para Ele ouvir e o inimigo ser derrotado. Amém? E nós devemos de o fazer, claro que não esperando nada. Nós não somos ninguém para manipular a Deus. Mas na mesma devemos ter a ousadia. Ousadia quer dizer que nós vamos arriscar algo. Quer dizer que nós até podemos pedir algo que em nossa mente não conseguimos imaginar que possa acontecer. Mas nós temos um Deus que nos abençoa em coisas que que olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu. Isso quer dizer que Ele nos pode abençoar de forma que ninguém pode compreender. Por isso não temos que ter medo de pedir algo a Deus. Se Ele o vai dar ou não, isso Ele vai nos colocar no nosso coração. Porque se for para continuar a interceder por esse assunto, vai ficar no nosso coração. Se não for para interceder, Ele nos vai mostrar que não é esse o caminho. Porque Ele é um Deus justo. E Ele também não nos quer que nós andemos loucos por alguma coisa, andemos a correr por trás de alguma coisa e depois Ele está a dizer, isso eu não queria para ti. Não, Deus, eu creio que o nosso Deus não é assim. Então nós vamos sempre orar porque Deus nos amou, vamos falar com o nosso Pai porque Ele nos ama e vamos esperar por aquilo que Ele tem para nós. E a palavra nos promete que vai ser mais do que aquilo que nós pedimos e vai ser mais do que aquilo que nós compreendemos. Porque, para comparar outra vez com a nossa vida do dia a dia, se um dos nossos filhos, ou se eu como filho pedir alguma coisa aos meus pais, com muita sorte eu recebo aquilo que eu pedi. Por exemplo, se eu pedir um iPhone 7 ao meu pai, ele se calhar dá-me um 7. Não me vai dar um 11.
Mas Deus é diferente. Nós pedimos um 7 e Ele nos dá um 11. Nós pedimos alguma coisa pequena na nossa fé e Ele nos vai dar algo maior. Porquê? Porque Ele sabe aquilo que nós verdadeiramente vamos precisar. Amém? Vamos continuar. Agora perdi a imagem. Vamos a 1 de Reis 3, 5 e 14, que é uma parte que todos conhecem, mas eu também, quando estava a reler, a preparar, achei super interessante a forma como Deus responde às orações. 1 de Reis 3, do 5 a 14. Eu sei que é muito, mas vamos conseguir ler. Primeira de Reis 3, 5 a 14. Se quiseres ler, podes ler mais. É para aqui. 5 a 14. 3, 5 a 14. 3, 5 a 14. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite e em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Amém. Amém. Obrigado, mãe. Ok, quem reparou bem, falando do tema que estamos a falar, eu achei super interessante este texto, que eu nunca tinha olhado tanto. Claro que nós sabemos todos que Salomão foi um rei muito sábio e sabemos também que ele teve esse pedido a Deus, mas se repararmos bem, Deus deu-lhe a chance de pedir o que ele quisesse. Deus deu-lhe a chance de pedir o que ele quisesse. E o que é que nós faríamos se tivéssemos essa oportunidade? Se calhar alguns de nós iam dizer: oh Senhor, agora o meu Porsche, depois a minha casa, não é? Alguns se calhar vão pensar: oh Deus, pode ser a casa, pronto. Alguns outros já querem um carro, outros querem a casa, se calhar outros querem um barco, outros um avião. Mas o que é que nós percebemos aqui? Que Salomão foi muito sábio no pedido que fez. Que ele não pediu por ele, mas ele pediu, sabendo a responsabilidade que ele ia ter, ele pediu para que tivesse sabedoria para com o povo. E ele vivia num reino enorme, que se ainda tornou mais grande durante o seu reinado. E ele tinha até um problema, porque o rei Davi tinha sido um bom rei, e se ele fosse um dos ruins, era se calhar mais difícil para ele. Ele precisava de sabedoria. E ele era jovem, porque ele mesmo diz que ele ainda era pequenino. Ok? Então, importante para nós, se o nosso pedido perante Deus até pode ser algo para nós mesmos.
Mas se for para apoiar os outros, Deus não vai ter problema de o conceder. Porque se nós, por exemplo, queremos sabedoria para ajudar os outros, é bom. Se queremos sabedoria para ser orgulhosos, então estamos com um problema. Se queremos ser o gênio, só para aparecer em todos os programas da televisão e fazer aqueles cálculos enormes, ou saber a raiz de pi de cor até 10 mil dígitos, depois da vírgula, eu acho que aí para isso não serve. Mas se nós pedimos que vamos ter um cargo, se cada um de nós tem o seu chamado, e se, por exemplo, nós temos uma debilidade ou temos alguma fraqueza, e se nós pedimos a Deus, ajuda-me nesse ponto, eu sou fraco nisso. Por que é que Deus não havia de cumprir se isso vai ajudar a comunhão da igreja, se isso vai ajudar na obra, na sua obra aqui na terra? E o interessante é que Deus, Salomão podia ter pedido riquezas, e se calhar Deus até lhe tinha dado riquezas. Só que só lhe tinha dado riquezas. Se calhar Salomão podia ter pedido glória para que todos olhassem para ele e o aceitassem como rei. E Deus lhe tinha dado essa fama, tinha-lhe dado essa glória. Mas ele só tinha recebido essa glória. Mas como Salomão pediu sabedoria para ser um rei justo, Deus não deu só sabedoria, mas deu também toda a riqueza e deu toda a glória. Se nós somos humildes nos nossos pedidos, Deus nos pode recompensar pela nossa humildade. Se nós não formos egoístas ao pedir, Deus nos vai conceder muito mais além daquilo que nós estamos a pedir. E Deus ainda inclui algo, uma condição, porque Ele não deu isso tudo só por dar. Ele diz, se andares no meu caminho, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Isso quer dizer, Deus cumpriu a sua promessa e deu tudo. Mas se ele não se comportar como deve, a vida dele se vai tornar mais curta. Deus coloca condições nos nossos pedidos. Nós pedimos para algo. Por exemplo, se eu pedir que quero uma voz bonita para cantar, não é para eu estar no mundo e ser famoso. É porque Deus quer que eu use a minha voz para cantar aqui na igreja. Para cantar para o seu reino. É isso que Deus nos está aqui a mostrar com este pedido de Salomão. Deus nos dá as coisas e é Deus que também pode tirar as coisas de nós. Deus nos dá os dons e talentos, mas é Ele que também nos pode tirar isso. Porque Ele não quer que nós sejamos abençoados e depois levamos a vida como queremos. Ele quer que nós sejamos abençoados para abençoar a sua obra e glorificar a Ele. Para que Ele seja louvado, não para que eu seja louvado. Tem uma diferença. As duas palavras começam com é, mas não é a mesma palavra. Que Ele ou que eu seja louvado. Ok, isto apagou-se outra vez. Vamos lá. Isso. Capítulo 3.2. Convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores ele discorreu acerca da boa nova do ministério revelado, da muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, Deus detentor de tamanhas dádivas. Interessante aqui, nós temos essa tendência de pensar que a adoração só é cantar. Ok? Mas a adoração não é somente cantar. A adoração não é somente cantar. Para o Senhor irmão Matias, podem assentar-se como quiserem, ok? A adoração é um estilo de vida. A nossa vida deve ser vida em adoração. Porque nós não podemos estar aqui a cantar de louvores lindos, a declarar obrigado Senhor, ou a dizer tudo entregarei e afinal não entrego nada.
Não posso dizer tudo entregarei, entre parênteses, só no domingo. Isso é um perigo que nós temos quando misturamos o louvor com a adoração. O louvor faz parte da adoração, sim, mas a nossa vida deve ser em adoração. E Paulo, depois de tudo aquilo que tinha orado pela igreja dos Efésios, tinha a ousadia, teve essa coragem de agradecer a Deus, sabendo que ainda não tinha acontecido nada. E é isso que é a verdadeira adoração. Nós colocamos diante de Deus tudo, e mesmo que Deus ainda não fez nada, naquele momento, daquilo que nós pedimos, estar gratos, porque sabemos que temos um Deus que pode fazer isso tudo. E isso é a verdadeira adoração. E vamos, que já tenho só 4 minutos. A glória devida a Deus. O terceiro ponto, para terminarmos. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza em seu pedido com a frase para todo o sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Amém? Então, a nossa adoração, tudo que nós fazemos aqui dentro desta casa e tudo que nós fazemos na nossa vida, deve ser para adorar a Deus e toda a glória pertence a Deus. Ok? Tudo que nós fazemos aqui, podemos ter um culto muito bonito, podemos ter participações muito bonitas. Se essas participações não forem para Deus, se o nosso culto não for para Deus, mas sim para glorificar a mim mesmo, para dizer eu estou numa igreja espetacular, lá tem isto, lá fazem isto, lá existem milagres e já me prometeram um carro, ainda não chegou, mas eu creio que vai chegar. Mas nós não estamos aqui na bruxaria. Nós estamos na casa de Deus. Nós não estamos aqui para pedir a Deus tudo o que quisermos e Ele vai nos dar tudo. Nós estamos aqui, que é super interessante, super importante, para pedir aquilo que Deus quer que nós pedimos. Porque o que é a verdadeira oração e adoração a Deus? É tendo intimidade com Deus. Se eu tenho intimidade com Deus, eu não vou pedir a Deus alguma coisa que eu sei que Ele não quer. Se eu sei que Deus não quer que eu seja fumador, eu não vou pedir a Deus que me abençoe na minha plantagem de tabaco. Isso é contraprodutivo. Se eu peço alguma coisa aos meus pais, ou melhor, se eu peço alguma coisa aos meus pais e eu sei que eles não querem me dar isso, porque eles já me disseram isso mais que uma vez, eu não preciso de insistir. E é assim que nós devemos ser com Deus. Se nós sabemos que aquilo não agrada aos meus pais, se eu sei que aquilo não agrada a Deus, para que é que eu vou insistir? Nós devemos dar a glória devida a Deus. Tudo o que nós fazemos não é para a nossa própria glória. Eu estou aqui à frente não é por minha glória, não é porque eu sou mais perto do que vocês. É que eu também tive que estudar toda a semana para estar aqui a falar sobre o assunto. É porque nós temos que buscar intimidade com Deus. E tendo intimidade, nós vamos entregar tudo a Deus e tudo que nós fazemos aqui em intimidade com Deus é para a sua glória. Amém? Vamos concluir com a conclusão. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão depende de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a forma em oração. O fortalecimento do poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Amém?
Então, as 4 chaves: fortalecimento do poder, a presença plena de Deus, de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo conhecimento espiritual até encontrar a perfeição. Até encontrar a perfeição, eu creio que não vai ser aqui na terra, mas é só no céu. E até lá, vamos glorificar a Deus. Amém? Então, não sei se alguém tem uma pergunta, porque senão concluímos. E eu entrego ao pastor André. Obrigado pela atenção. Amém, meus irmãos? Deus abençoe o Patrick. Um professor muito abençoado. Eu fico feliz quando eu ouço o Patrick aqui. E o ano que vem, permitindo o Senhor, eu vou estar assistindo você online, Patrick. Longe, vou estar te assistindo lá. Irmãos, domingo que vem, nós estaremos estudando a lição de número 11, que é os atributos da unidade da fé. A humildade, a mansidão e a longanimidade. Nós estaremos falando sobre somente esses 3 pontos dos atributos da unidade da fé. Então, que todos os irmãos possam estar aqui para nós podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E eu glorifico a Deus por essa aula que o Patrick ministrou nessa manhã, muito tremenda. E ela vai muito de encontro com a palavra que vai ser pregada hoje. Deus abençoe, Patrick, Deus abençoe os irmãos. Nós vamos entrar no período do nosso culto e eu convido a diaconisa Morena, que vai estar dando andamento aqui.